Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o deputado Alessandro Molon, da Rede, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Deputado, existe um modelo de cidade colocado pelo prefeito Eduardo Paes. São os BRTs, os grandes, círculos de locomoção, o Porto Maravilha, com a recuperação daquela região, com o Museu do Amanhã. Quer dizer, o senhor, como observador crítico do desenvolvimento do Rio de Janeiro, que tipo de reparo o senhor faz ao modelo aplicado atualmente pelo prefeito Eduardo Paes à frente dos destinos do Rio? Bom, primeiro, tocando nesses pontos que você mencionou, Ricardo, sobre a locomoção, sobre a mobilidade, sobre os BRTs. O BRT é um método antigo de transporte de população. Ônibus não é transporte de massa, é transporte coletivo. O caro das obras dos BRTs foi a abertura das vias. No lugar onde circula o BRT, ali poderia circular um VLT, que carrega muito mais gente, de forma muito mais eficiente e de forma limpa, ou seja, não poluente. E esse é um dos dramas do Brasil e do mundo, que é a sustentabilidade, enfrentar as mudanças climáticas e ter uma cidade mais saudável para todos. Então, o modelo de mobilidade poderia ser outro, desde que a gente estivesse livre da pressão que exercem algumas empresas de ônibus sobre a prefeitura. A gente precisa de prefeituras mais livres desse poder. O senhor acha que a FETranspor exerce realmente um poderio muito grande sobre as autoridades públicas do Rio de Janeiro? O deputado Marcelo Freixo disse aqui na última semana que é vergonhosa, digamos, o poder da FETranspor sobre as autoridades do Rio de Janeiro, que, na verdade, segundo ele, essa entidade acaba conduzindo as políticas públicas de transporte na cidade. O senhor concorda com ele? Eu tenho a impressão, Ricardo, por tudo que eu já vi nessa cidade, que a cidade é refém da lógica das empresas de ônibus. O próprio crescimento da cidade, a própria distribuição das atividades da cidade é refém da lógica dessas empresas de transporte. O próprio BRT, quando ele foi criado com o argumento de que ele ajudaria a diminuir o poder dessas empresas. E, ao contrário, ele aumentou, porque, no fundo, são essas empresas que operam o próprio BRT. Portanto, a gente precisa de uma cidade que fique livre desse poder maléfico, né, que torna a cidade refém e que impede a cidade de crescer da melhor forma. O senhor acha, por exemplo, em relação à empresa de transporte, por iniciativa do prefeito Eduardo Paes, a Câmara Municipal reduziu a alíquota de ISS das empresas de transporte a 0,1%. Portanto, quase não cobra ISS, é um ISS quase que simbólico. Quer dizer, segundo o prefeito, isso era necessário, porque senão ia onerar as passagens, ia dificultar, digamos, ainda mais a vida do povo trabalhador. O senhor acha que está correto, quer dizer, conceder esse tipo de isenção às empresas de ônibus? Ricardo, o problema não é o tamanho do tributo sobre as empresas de ônibus. O problema é que as empresas de ônibus tiveram essa redução de tributo em troca de colocar a frota toda com ar-condicionado. E todo ano, o prefeito Eduardo Paes adia para o ano seguinte a exigência de que as empresas cumprem essa obrigação. Mas agora o Tribunal de Justiça determinou que tem que ser cumprido nesse ano. Agora foi uma decisão judicial que obriga o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça, não a Prefeitura do Rio. Sim. Ou seja, a Prefeitura do Rio é a melhor amiga das empresas de ônibus e a maior inimiga da população, que é vítima dessas empresas. Outros problemas. A falta de transparência na gestão do Rio Card. Quem opera esse sistema, quem vende e quem sabe quantos compram são as empresas. Como é que a prefeitura não tem esses dados, Ricardo? Terceiro ponto, as linhas de ônibus foram todas mudadas sem que a população fosse ouvida e informada. E aumentou o número de baldeações para quem se desloca de uma extremidade ao outro do Rio. Tem 3, 4 baldeações, coisa que não havia antes. Né? Ou seja, piorou para a população e melhorou para as empresas. É isso que a população quer da prefeitura do Rio? Eu tenho certeza que não. Ô, deputado, olha aqui, o transporte é um negócio mais complicado ainda, porque a Supervia é uma incógnita no Rio de Janeiro. Ninguém sabe como é que ela funciona. O governo do estado compra os trens, entrega para a empresa e a empresa bota do jeito que quer. E aí você vai numa estação, não tem acesso para pessoas com deficiência, não tem cobertura, não tem nada. É um negócio, o pessoal pega sol, pega chuva. Então, o trem, o metrô, ele chegou lá na Barra, imenso, 30 bilhões para o metrô chegar na Barra, e ele não chega em condições melhores em outras cidades, em outros bairros da Zona Norte.
Mas a Zona Norte não tem nem escada rolante. Não existe nada. A Zona Norte não existe para o governo do Estado e para a prefeitura. Eles ignoram. Eu penso o seguinte, o que é que você analisa, quer dizer, mesmo olhando o governo do Estado, o governo federal, como é que você vê hoje essa atividade de transporte por trilho? Bom, o transporte sobre trilho é a solução em que todas as grandes cidades do mundo decentes apostam. Basta a gente ver o mapa de metrôs e trens de todas as cidades desenvolvidas do mundo e comparar com o metrô do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha 2 linhas, conseguiram transformar em uma. A rede de metrô do Rio de Janeiro é a única que, em vez de aumentar o número de linhas, diminui. Eles mudam o nome da linha em função do trecho. Chamar de linha 4 a extensão da linha 1 até a Barra é uma mentira. Aquilo não é linha 4. Aquilo é a linha 1 esticada. Agora, como é que se resolve esse problema? Por metade do valor que se levou o metrô de Ipanema até a Barra, se transformaria os trens do Rio de Janeiro em metrôs de superfície, com periodicidade pequena, com a reforma das estações e com conforto para os passageiros. Por que não fizeram isso? Porque, de fato, a prefeitura tem um desprezo por essa parte da população. Infelizmente, ninguém é contra levar o metrô para a Barra. Agora, quando você tem poucos recursos, você tem que saber o que você faz na frente. E, certamente, esse cuidado com trens e transporte sobre trilhos para a Zona Norte teria que ter mais prioridade. Você acha que a Supervia tem que ser uma empresa do metrô? Não, não é que tenha que ser uma empresa do metrô, mas é preciso ter investimento na Supervia para transformar os trens em metrôs de superfície. Isso poderia ser feito com recurso público, não tem a menor dúvida. Deputado, eu queria voltar aqui à questão da segurança pública e queria que o senhor analisasse também, digamos, o comportamento do prefeito Eduardo Paes, que passou a criticar duramente a segurança pública no Rio. Começou a dizer que é um descalabro, que a situação perdeu o controle, que o governo do Estado a executa de maneira bastante insatisfatória, demonstrando que o prefeito Eduardo Paes quer se afastar um pouco do governo do Estado, onde estão os maiores problemas atualmente. Governo do Estado esse que é comandado pelo PMDB, o partido dele. Como é que o senhor vê esse tipo de mudança de postura de Eduardo Paes, que passa a ser crítico ao governo do Estado? É a proximidade das eleições, né, Ricardo? Parece que ele só descobriu agora que o PMDB está errando. Parece que só agora ele está vendo que a segurança pública vive uma crise. Parece que só agora ele viu que o Estado está falido. Isso que aconteceu no Estado, do ano passado para esse ano, é o que vai acontecer na Prefeitura do Rio de Janeiro desse ano para o ano que vem. Por quê, deputado? Na época da campanha... O senhor acha que a Prefeitura, quer dizer, por conta das obras, inúmeras obras, está se comprometendo, do ponto de vista financeiro, de maneira insustentável? Eu não tenho dúvida de que essa conta vai chegar no ano que vem. A população não se engane. Da mesma forma que, na eleição de 2014, pintaram um quadro lindo para dizer que o Rio estava maravilhoso, e depois, no ano seguinte, a população descobriu que o Rio estava quebrado, eu tenho convicção de que esse ano vão pintar também, na campanha eleitoral, um quadro maravilhoso da cidade do Rio, e a conta dessas obras e das Olimpíadas vai chegar no ano que vem. É o próximo prefeito que vai ter que ter responsabilidade de fazer um ajuste de contas e de fazer as contas fecharem. Porque esse dinheiro investido, essa fatura vai chegar no ano que vem e vai depender do próximo prefeito. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.